Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Estamos a pouco menos de 200 dias para as eleições de 2024, que vai eleger prefeitos e vereadores. Primeiro turno, dia 6 de outubro, segundo turno, 27 de outubro. E os bastidores da política local estão aquecidos. Na maior cidade do interior de Minas, Uberlândia, já temos o anúncio de pelo menos 4, 5 pré-candidatos à prefeitura. Para falar dessa articulação política, desse cenário, o convidado de hoje do Band Entrevista é o professor Pedro Barbosa, que ministra aulas de Direitos Humanos, Políticas Públicas e Globalização na Universidade Federal de Jataí, é coordenador do Núcleo de Pesquisa Afro-Brasileiro e Indígenas e pós-doutor em Ciências Sociais. Pedro, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Ricardo Magnetti, toda a direção desse programa e o telespectador que está em casa, é um prazer imenso estar aqui com você para a gente falar sobre esse tema tão importante e decisivo para a população de Uberlândia. Com certeza. 15 de agosto é a data limite para partidos e candidatos registrarem a candidatura na Justiça Eleitoral. Mas nos bastidores, nas redes sociais, nas rodas de conversa, a corrida eleitoral já começou, Pedro? Eu digo que ela nunca para. Por quê? Porque nós saímos de uma eleição e já começa a preparação da próxima eleição. E lembrando, para o telespectador, que é o nosso potencial decididor de uma campanha eleitoral, que é o eleitorado, que, por exemplo, eu vou citar aqui um cientista político norte-americano, Robert Putnam. O que ele diz em relação à política? A política sempre ela se organiza através de grupos que formam uma organização política partidária para disputar o poder político, seja ele local, regional ou nacional. E essa disputa, que hoje nós percebemos que a maior importância dessa disputa é a nacional, porque envolve a questão presidencial de um país, só que ela começa a ser formulada no local, ou seja, nos municípios e nas regiões. Então, o que Robert Putnam vai dizer? Olha, no texto dele lá, Comunidade e Democracia, a construção de um poder político ele começa no local, então no seu município. Então, por isso que eu digo que a gente nunca para em relação a essa disputa, pelo processo da decisão e da escolha do eleitorado para escolher quem realmente vai conduzir um município, um estado ou a federação. E justamente por conta dessa proximidade do cidadão, do eleitor com os candidatos, quando a gente fala de uma eleição municipal, que parece que a eleição ela fervilha mais, ela aquece muito cedo, a discussão fica inflamada, Sim, sem dúvida nenhuma. Até porque o nosso eleitorado brasileiro hoje está adquirindo um amadurecimento político. O que eu digo de amadurecimento político? É estar separando o público do privado. O que seria o privado? Antes o eleitor tinha uma preferência, digamos assim, em votar numa pessoa que ele conhecia, ali da sua localidade. Bom, vou votar nele porque ele é muito meu amigo, a gente está sempre ali, quando eu preciso dele, ele está sempre à disposição. Mas hoje não, o eleitorado está fazendo um cálculo racional que vai mais além. Então, o que ele pensa? Ele pensa que tem que ter, além desse conhecimento do candidato, do pretendente a um cargo de poder, ou seja, legislativo ou no executivo, que ele tenha, inclusive, uma bagagem política partidária, porque vai dar sustentação para que ele possa fazer uma boa gestão, ou no legislativo ou no poder executivo. Então, hoje a questão política partidária pesa muito. Tanto assim que os partidos hoje estão se organizando na disputa em federações. Exatamente. Agora, a gente, de acordo com o calendário eleitoral, existem os prazos, a gente está inclusive nessa janela partidária, onde muita gente está se realocando em outros partidos, de acordo com a lei, o prazo para candidatura, mas a gente já fala em pré-candidatos. Uberlândia, aí, pelo menos 5 nomes já foram citados, fiz questão de relacionar aqui, e aí a gente discorre sobre eles. Adriano Zago, ex-vereador, ex-candidato a prefeito de Uberlândia, Cristiano Caporeso, deputado estadual, Dandara, deputada federal, Leonídio Bolsas, deputado estadual, e Paulo Sérgio, atual vice-prefeito de Uberlândia. São 5 nomes que em algum momento já foram postos aí para a sociedade. Me desculpe, como é que você analisa esses nomes, esse momento? Muita coisa pode mudar? Ricardo, me permite uma correção. Pelo que eu tenho conhecimento dos bastidores, por exemplo, Adriano Zago, que você citou aí,
ele tinha, sim, um projeto de ser um pré-candidato a prefeito. Mas, pelo que eu tomei conhecimento de bastidores, ele já não é mais pré-candidato a prefeito. Olha só. Tem um acordo aí, inclusive, aos partidos... Notícia em primeira mão. Aqui, os então, partidos que estão coligados, inclusive, né, a pré-candidatura do deputado estadual Leonídio Bolsas, inclusive fez o lançamento essa semana, né, da sua pré-candidatura. Então, provavelmente, ele vai sair como candidato a vereador em um dos partidos que vai compor a chapa dos mais de 10 partidos que até então o próprio deputado Leonídio Bolsas já anunciou que tem eles, né, como aliados para o próximo pleito. Então, informação atualizada, né, como a gente está falando, é um período de pré-candidatura, de anúncios, então de 5, 4, de fato, então elas se confirmam até o momento. Podem vir outros candidatos, Pedro? Sim, inclusive o número de 5 ele permanece, porque eu recebi hoje, por exemplo, assim, em primeira mão, que o professor Gilberto Adenier Cunha, ele vem mais uma vez, né, como candidato, porque, segundo ele tem um projeto do partido dele, que é o PSTU, em participar, né, dessa instância democrática em relação à questão de projetos políticos, o qual a agremiação dele pensa e defende. Então, teremos, sim, 5 candidatos, porque teremos também a candidatura do professor Gilberto Cunha pelo PSTU. E nada impede de surgirem outros candidatos ou então esse número ser reduzido. Mas aí eu lhe pergunto, que caldeirão é esse, né? Porque nós temos velhos conhecidos da política de Uberlândia e novas lideranças com carreiras aí meteóricas na política local, passando pela estadual e pela federal. Que caldeirão é esse, Pedro? Então, primeiro eu gostaria de analisar as 4 pré-candidaturas. Por favor. Por exemplo, primeiro, a pré-candidatura do vice-prefeito Paulo Sérgio, que inclusive tem total apoio, já foi, né, declarado recentemente, do atual prefeito Odelmo Leão Carneiro. Que não concorre à reeleição. Que não concorre pela questão, né, da legislação. Então, assim, é uma candidatura forte, uma candidatura de peso, até porque tem, né, o aval do prefeito, que nós não podemos, assim, ignorar. Mesmo as pessoas que têm divergência política com o atual prefeito, sabe que ele é, assim, uma liderança que já provou isso, né, há anos na sua vida política. Então, ele foi o quê? É o 4º mandato dele como prefeito de Uberlândia e também tem a experiência também no parlamento como deputado federal. Então, isso pesa muito. E nesse viés todo, também tem outras candidaturas. Por exemplo, vou analisar a candidatura agora do Leonídio Bolsas. Por que eu estou pegando mais ou menos por aí? Porque são candidaturas da experiência, né, política. Nós chamamos de velhos, né, digamos assim, no jargão velhos popular. Conhecidos, velhos conhecidos, as raposas, né, da política uberlandense, digamos assim. No bom sentido. Que eu respeito tanto, claro, né, o prefeito Odelmo, como também o deputado Leonídio Bolsas nessa perspectiva. É um jargão que é bem utilizado no meio político. Aí nós temos o Leonídio Bolsas, que é deputado, né, estadual há vários mandatos e tem também a experiência de ter sido vice-prefeito em Uberlândia. E hoje também, como eu disse ainda há pouco, ele está com 10 partidos que está fechado com ele, mais de 10 partidos, então isso pesa muito. Bom, agora tem um dado novo, que é a questão dos novas lideranças que têm surgido na cidade. Mas antes de você falar das novas lideranças, que talvez até aguça bastante a curiosidade do nosso telespectador, eu lhe pergunto, a grande maioria acredita que Leonídio Bolsas seria do mesmo grupo político de Odelmo Leão, que apoia Paulo Sérgio, né? A gente tendo essas duas candidaturas, Paulo Sérgio e Leonídio, não seria uma segunda via, talvez uma divisão de forças de um mesmo grupo político, ou essa visão ela não existe? Olha, ela já está configurada como uma divisão nesse, né, viés, que eu digo assim, das velhas experiências políticas da cidade. Então, por exemplo, no lançamento da candidatura do deputado estadual Leonídio Bolsas, foi anunciado também já a chapa, né, vice, né, do majoritário. Ele sai, né, cabeçando a chapa e o presidente do Sindicato Rural, Camaru, sai como vice. Além disso, ele tem a chancela e o legado do avô, Vigílio Galassi, que cumpriu, né, vários mandatos nessa cidade como prefeito de Uberlândia. Então, por exemplo, para o eleitorado, assim, com a faixa etária acima de 30 anos, digamos assim, ou 35 anos, então isso aí é muito decisivo. Então, assim, é uma coisa para se pensar. Agora, voltando à questão nova na política. As novas lideranças. As novas lideranças. Sim, então nós temos aí, por exemplo,
Cristiano Caporeso, que é um deputado estadual, inclusive entrou, né, recentemente na política de Uberlândia, também é jovem, tem 35 anos. Está, por exemplo, também disputando esse mesmo eleitorado que está disputando Leonídio Boulos e Odelmo Leão Carneiro. Então você vê o peso, né, que vai ser essa disputa nesse segmento, que no jargão político costuma dizer que é um segmento à direita ou centro-direita, né? Inclusive o Leonídio Boulos tenta sair dessa denominação, colocando como uma possibilidade, né, de uma terceira via, que é o centro, ou o centrão, né? Pegando aquele, né, viés, inclusive, do que acontece no Congresso Nacional. Mas nós temos uma grande surpresa, né, que nós não podemos ignorar, que é a deputada federal Dandara. Exatamente. Uma mulher negra, jovem, de periferia, veio do movimento estudantil, é educadora, né, também está aí na faixa dos 30 anos, é assim, um fenômeno na política uberlandense, que ela foi candidata a vereadora mais votada da cidade, cumpriu o mandato de 2 anos e agora está como deputada federal, que também teve uma votação extremamente, né, expressiva, como uma mulher negra, jovem, né, que veio para a disputa no pleito federal. Então, assim, eu considero ela um meteoro da política. E, além disso, a questão muito importante, que tem também o eleitorado jovem hoje nesse espaço aí. Nós temos aquele jovem, né, de 16 a 17 anos, né, que tem assim, um voto, né, pode participar do processo eleitoral de forma voluntária, não é ainda, né, assim, obrigatório, né, que 16 a 17 anos votem, mas eles já estão participando da política. Inclusive, houve um crescimento muito grande aqui na cidade de Uberlândia desse segmento. E, assim, para fechar, então, assim, a deputada Dandara, por exemplo, tem demonstrado, assim, pelo menos nesse pouco espaço de mandato como deputada federal, muitos resultados para Uberlândia. Então, tudo isso aí, evidentemente, vai embolar o jogo, né? Inclusive, se você me perguntar hoje, bom, e aí, como é que vai ficar o segundo turno? Então, eu ainda acho muito cedo, né, e prematuro, né, para fazer essa avaliação. Mas eu acredito que a gente pode fazer algumas outras análises, né, dentro desse cenário. Vou ter que fazer um breve intervalo. Hoje, Band Entrevista, recebendo o professor Pedro Barbosa, fazendo uma análise desse atual momento de pré-candidaturas para as eleições de 2024. Não sai daí, Band Entrevista, volta já. Band Entrevista. Oferecimento. Pensou em Audi? Pensou em Audi Center Uberlândia. Oi pessoal, a Para Tudo tem uma linha completa de bebidas que combinam com todos os seus momentos. E para saber mais receitas com as bebidas Para Tudo, acompanhe toda semana o Nossa Prosa. Para Tudo, bebidas que combinam com você. A Midiática é a sua agência de marketing 360 há 10 anos transformando negócios. Aumente suas vendas com nossas soluções em campanhas que realmente convertem. Conte com o nosso time de especialistas. Midiática, 10 anos ao lado do empreendedor. Precisando manter a temperatura perfeita em sua casa ou empresa? Conheça a Friolar, instalação e manutenção de ar-condicionado com qualidade e excelência. Há 29 anos no mercado de Uberlândia e região. Friolar, sua escolha inteligente em ar-condicionado. Inspire-se no que te move. A Audi Center Uberlândia traz o que há de mais contemporâneo no mundo Audi. Modelos com alta performance e tecnologia. Do pré ao pós-venda, estamos sempre prontos para dar um novo passo. Em Uberlândia e região, o Grupo Trivel representa o DNA Audi. Venha fazer um test drive e sinta essa experiência. Audi Center Uberlândia, um novo significado para o seu estilo de vida. O Hospital Municipal de Uberlândia é reconhecido como um dos melhores hospitais públicos do Brasil. Mais leitos foram abertos, um tomógrafo de última geração foi instalado. Um novo ambulatório foi construído. E as gestantes passam a ter um pronto atendimento obstétrico que funciona 24 horas por dia. Ampliação do hospital e maternidade municipal, crescendo para cuidar da sua família. Prefeitura de Uberlândia. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet? Capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa?
Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Vem aí a maior feira do agro de Minas, a FEMEC 2024. E a Flylink é a internet oficial deste grande evento. Oferecemos a melhor conexão com link dedicado, link corporativo e link banda larga. Pra voar tem que ser Fly. Ei, você que ainda não comprou o Triângulo da Sorte, corre que ainda dá tempo. Baixe o aplicativo e compre, que tem 280 mil reais em prêmios. E só no quarto prêmio, 200 mil reais. Corre que ainda dá tempo. Baixe o aplicativo e compre. De segunda a sexta, logo após Bora Brasil, The Chef, na Band. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o professor Pedro Barbosa, né? Entre esse currículo extenso aqui, é pós-doutor em Ciências Sociais, nos ajudando a fazer essa análise do momento de pré-candidatura à Prefeitura de Uberlândia. Professor Pedro, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Falávamos no bloco anterior, traçando rapidamente o perfil dos pré-candidatos que foram expostos até o momento, mas das novas lideranças, Caporeso e Dandara. Né? Essas duas lideranças durante a campanha política, pode-se repetir o que aconteceu na disputa presidencial? Caporeso muito ligado ao ex-presidente Bolsonaro, Dandara muito ligado ao presidente Lula. Pode haver essa divisão, como acompanhamos na eleição presidencial? Então, Ricardo, essa polarização ela já está colocada. Nós vimos isso, por exemplo, não somente na eleição presidencial de 2022, como ela também aconteceu em 2018. Então, uma polarização, embora naquele momento... Muito forte. O atual presidente Lula não disputou o pleito, mas tinha seu candidato, que era hoje é ministro, né? Que é o Fernando Haddad. Então, houve uma polarização, essa polarização continua e ela vai permanecer. Então, aí que entra, né, a questão do cálculo racional do eleitorado. E pegando essas duas candidaturas, eu gostaria de acrescentar mais uma em relação à pré-candidatura da deputada federal Dandara. Sim. Então, além do peso dela ser, né, uma pessoa que vem de um segmento que é, né, considerado historicamente excluído, que é a população afro-brasileira e, por sua vez, afro-berlandense e afro-mineira, então isso aí é uma decisão muito importante para o pleito eleitoral. Por quê? Porque se você pegar estatisticamente os números de Minas, a população afro-mineira, hoje ela representa mais de 60%, por incrível que pareça. Aí quando eu digo isso, é pessoas autodeclaradas, preto ou preto parda. Além disso, também nós podemos, em momento algum, menosprezar e negligenciar a força do eleitorado feminino, porque hoje as pautas femininas estão na ordem do dia. E, pegando também a questão da polarização, a questão do candidato, né, Cristiano Caporeso. Sim. Ele tem, por exemplo, né, a representação hoje, né, de dar um segmento ao que o Bolsonaro, né, o Jair Messias Bolsonaro foi enquanto, né, candidato, enquanto presidente, e hoje está aí, inclusive, apoiando essas candidaturas, né, que está ligada a ele em vários municípios brasileiros. Então, teremos, sim, mais uma, né, eleição extremamente polarizada entre esses dois segmentos. De um lado, né, as candidaturas, né, apoiadas pelo ex-presidente, né, Bolsonaro, e as atuais candidaturas apoiadas também pelo presidente Lula. Então, tanto assim que eu já tenho conhecimento, por exemplo, no lançamento da candidatura do Cristiano Caporeso, o ex-presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, virá à cidade participar desse lançamento. Então, assim, é chumbo. É um apoio importante. É um apoio importante. Aquilo que a gente costuma dizer é disputa de chumbo pesado, né? Mas, por outro lado, também, a candidatura e a pré-candidatura da deputada federal Dandara também terá o apoio, também, possivelmente, até o Lula vem aqui, os ministros mais importantes, né, da sua atual gestão. Inclusive, também eu tenho um conhecimento já prévio que, provavelmente, a primeira-dama virá apoiar esse lançamento, porque é uma candidatura do partido dela e também a candidatura de uma mulher. Então, eu acredito que essa polarização vai ser bem acirrada. Professor Pedro, antes da gente fazer uma análise do ponto de vista do eleitor, que é o que de fato vai definir essas eleições,
né, eu gostaria de tentar entender o seguinte, independentemente da persona, independentemente do partido, né, da linha de trabalho, como é que o professor analisa os candidatos que vêm do legislativo para concorrer a uma vaga do executivo? Porque essa é a diferenciação de atuação. Num passado não muito distante, já tivemos uma experiência nesse sentido aqui em Uberlândia. Deputado Gilmar Machado, talvez uma das maiores expressões de Uberlândia no Congresso Nacional, que depois migrou para o Executivo, né, e teve a sua experiência à frente da Prefeitura de Uberlândia. Como é que o professor analisa essa questão executivo, legislativo, e quem está no legislativo migrar para o executivo e colocar a mão na massa? É uma faca de dois gumes. Eu vou analisar, por exemplo, vou pegar essas experiências, primeiro do próprio prefeito atual, Delmo Leão Carneiro. Sim, Antes de cumprir os 4 mandatos, né, como prefeito, ele foi deputado federal. Perfeitamente. Então ele veio com a experiência, né, parlamentar do Poder Legislativo Federal. Mas também nós não podemos, assim, né, deixar, né, sem passar aqui em revista, que ele veio com apoio para ser candidato a prefeito de Uberlândia de um grupo já consolidado politicamente na cidade, inclusive formado pelo saudoso, né, ex-prefeito de Uberlândia, Virgílio Galassa, que era o MDU, Movimento Democrático Uberlandense. Exatamente. Então, por exemplo, nessa junção toda, pessoas fluentes dentro da cidade, né, que decidem com poder, né, inclusive econômico, muito decisivo para a cidade. Bom, então, né, o prefeito Delmo foi muito feliz nos mandatos dele porque teve esse apoio. Agora, analisando hoje, né, inclusive, assessor na Secretaria de Relações Institucionais do ministro Padilha, o ex-prefeito Gilmar Machado, né, inclusive está como também suplente, né, a deputado federal, né, da última eleição. Ele teve, né, um desgaste muito grande quando ele foi prefeito de Uberlândia. Houve, assim, a gente não pode assim, ignorar que houve um bombardeio muito forte, né, em relação a ele, né, porque tinha, inclusive, no seu mandato, né, uma dificuldade muito grande de administrar a cidade, porque a administração de um poder executivo, ela é subordinada ao poder legislativo. Sim. Então, numa cidade como a nossa, que tem 27 vereadores, ou você tem a maioria na casa ou não tem. Eu vou te dar um exemplo. Perfeito. Até então, há poucas semanas, o atual prefeito Odelmo tinha a maioria na casa. E recentemente nós tivemos aí um fenômeno social muito, né, expressivo, foi a greve dos professores e também de todos os servidores, né, públicos municipais. Então, aí houve o quê? O conflito e houve também a disputa em relação à reivindicação desse segmento. Então, por exemplo, nas votações que houve, né, se atendia a pauta ou não do reajuste dos servidores, houve o quê? Uma derrota histórica, né, do prefeito Odelmo Leão Carneiro, que a maioria dos vereadores, né, votaram a favor de colocar a pauta dos servidores públicos como prioridade. Então, isso muda o jogo totalmente. Aí vamos voltar, por exemplo, em relação ao próprio Gilmar Machado. Então, ele teve, né, mais do que nunca, nós sabemos disso, né, uma infinidade de acusações que viraram processo, mas nós sabemos hoje que isso já está, né, posto, inclusive, na mídia local, que ele foi inocentado. Sim. Isso faz parte do jogo político, não tem como, né? Foi no governo, né, federal, nos governos estaduais, municipais, então essa lógica vai permanecer, porque a disputa de poder, ela é permanente, sem dúvida nenhuma. E você pega uma cidade como Uberlândia, que tem um orçamento de mais de 4 bilhões, então, evidentemente, isso é, né, extremamente assim, sedutor e atrativo para um partido político administrar essa cidade. Bom, então, eu acredito que a experiência que um futuro prefeito, né, ou governador, ou presidente da República traz do legislativo é muito importante. Vamos voltar, então, para dentro da questão da gestão presidencial. O atual presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi deputado federal, foi deputado constituinte. Jair Messias Bolsonaro também veio do legislativo, foi deputado federal.
Então, eles trazem, inclusive, o quê? A experiência do legislativo, porque para eles, né, conseguir governar e gerir aquele, né, espaço do executivo, eles precisam, inclusive, do quê? Da aceitação, né, e também do quê? Da possibilidade de negociação com o legislativo. Então, sem isso, você não governa, porque, felizmente, o nosso poder político, né, ele é presidencial, mas ele é submetido ao legislativo. E tem que passear por todas essas casas. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Passear por todas essas casas para trazer essa bagagem. Para trazer essa bagagem para poder, né, ter condições de governar. Perfeita análise. Agora, né, tem um calendário eleitoral, os pré-candidatos e outros que virão, ou alguém que porventura possa desistir, tem o seu tempo para se apresentar ao eleitor, né, aí mostrar a que vieram. Agora, eu gostaria de saber do professor o seguinte, do ponto de vista do eleitor, né, com esse cenário bem diverso, esse caldeirão, esse tabuleiro que a gente está falando, o eleitor em Uberlândia, ele é mais conservador, ele está à procura de renovação? Que análise que a gente pode fazer do eleitor uberlandense? Ricardo, eu também comunguei com vários, né, momentos da minha vida que o eleitorado de Uberlândia era extremamente conservador, mas depois isso foi desfazendo, né, com o tempo. Não, o eleitorado de Uberlândia hoje, né, ele está, no meu entendimento, mais politizado. Então, hoje ele sabe fazer aquilo que nós, mais uma vez, insistimos aqui em dizer do cálculo, né, racional em quem ele vai votar. Então, essa pecha, né, de conservador, eu acredito que caiu muito, até porque Uberlândia hoje é a segunda cidade de Minas, nós temos hoje mais de 500, né, mil eleitores na cidade. Então, uma cidade que, segundo o último censo realizado pelo IBGE, deu o quê? Quase mais de 700 mil habitantes, mas nós sabemos que, na real, foi muito mais, porque esse censeamento que foi feito por último aí, ele é bem controvertido, né? Principalmente uma cidade como Uberlândia. Eu, por exemplo, tenho parentes que já vieram aqui em Uberlândia há 20 anos, né, atrás, ou 30, quando eles voltam aqui, falam, gente, mas Uberlândia, essa é Uberlândia mesmo, que eu conheci há 20, 30 anos, então a cidade cresceu muito, né? Exatamente. Então, nessa perspectiva, que eu vejo, por exemplo, que vai ser uma eleição extremamente importante para o processo democrático, onde os debates vão ser muito importantes. E hoje nós temos algo que ajuda muito, né, que é as redes sociais. Embora existe, né, a questão das fake news, que nós em momento algum podemos desprezar, mas hoje também tem a possibilidade do eleitorado fazer essa comparação. O que é fake news, o que não é, o que tem sentido, o que não tem. Então, evidentemente, as redes se encontram e fazem o debate. Então, isso é muito também importante. Tanto assim que todas as pré-candidaturas estão investindo em quê? Em mídia, principalmente em relação às redes sociais. Professor, a gente está quase caminhando para o final do nosso programa. Esse assunto ele vai se estender por muitos e muitos outros programas. Mas, para a gente encerrar, que mensagem o professor deixaria para o eleitor nesse momento onde as pré-candidaturas estão sendo apresentadas? Olha, o eleitor ele tem que tomar consciência do seguinte, porque o voto hoje no Brasil ele é muito importante. Até porque o eleitorado, né, no Brasil ele só encontra de 2 em 2 anos. Então, é uma decisão extremamente forte. Então, ele tem que estar muito consciente do que ele quer para ele fazer a sua escolha, para que no dia seguinte ele não se arrependa. Então, ele tem que entender que ele é responsável pelo processo político. E mais do que nunca, ele tem que votar, incentivar aqueles que não tiraram ainda seu título eleitor, principalmente esse segmento, né, jovem, que hoje é muito expressivo no Brasil. Eu percebi isso, inclusive, nessa manifestação que teve dos funcionarismo público, dos municipais, onde a presença dos educadores hoje tem, uma predominância, né, desse segmento jovem. Então, é muito importante participar da vida política. Perfeitamente. Professor Pedro, em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Convite renovado para a gente continuar essa análise nos próximos programas. Eu agradeço mais uma vez ao convite e quero deixar aqui registrado, se precisar de qualquer coisa, lá na Universidade Federal de Jataí, onde é minha sede de trabalho, onde eu dou minhas aulas, onde eu tenho, a responsabilidade, né, inclusive, de passar essas mensagens que eu acabei de passar bem resumidamente aqui para um público, né, de alunos que dura, por exemplo, né, o ano todo e permanentemente desde o momento que eu estou lá. Tá certo. Band Entrevista de hoje, recebendo o professor Pedro Barbosa, pós-doutor em Ciências Sociais.
A você de casa que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Nos encontramos no próximo Band Entrevista.